Meu nome é André, tenho 42 anos e moro sozinho numa casa que herdei dos meus pais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nunca fui de acreditar em histórias de terror, mas a madrugada chuvosa de 3 anos atrás mudou completamente a forma como vejo o silêncio de uma casa. Era quase meia-noite quando a chuva começou forte. Eu estava deitado, mexendo no celular, tentando pegar no sono. O barulho da água batendo no telhado sempre me trouxe paz, mas naquela noite estava diferente. Havia um peso estranho no ar, como se cada trovão empurrasse uma sensação ruim para dentro de mim. Apaguei as luzes e fiquei deitado de lado, ouvindo a tempestade. Foi então que percebi um som de arrastar de pés no chão da sala. Meu coração disparou na hora, mas tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Só que o som veio de novo, e dessa vez mais claro. Levantei devagar, descalço, e fui até a porta do quarto. A casa estava escura. Apenas alguns flashes de relâmpagos iluminavam as paredes. Eu estava parado, tentando ouvir, quando veio um som que quase arrebatou minha alma. Era uma risada baixa, quase infantil, mas carregada. Não era gargalhada. Era como se alguém tivesse prendido o riso e deixado escapar aos poucos. Fiquei paralisado, percebendo que o som vinha da sala. Respirei fundo e caminhei até lá, o mais silencioso possível. Quando cheguei perto da porta, um clarão da rua iluminou o cômodo e eu vi. Tinha um homem sentado no meu sofá, encharcado, magro demais, e com um sorriso muito bizarro. Ele ria sozinho, e o pavor me deixou travado. Por um segundo achei que fosse alguma aparição, mas percebi o cheiro forte de álcool e de sujeira. Era um drogado, alguém que tinha invadido minha casa para se abrigar da chuva. Quando a luz sumiu, fiquei apenas com o som da respiração dele e aquelas risadinhas baixas que ele soltava como se falasse consigo mesmo. Peguei coragem e acendi a luz da sala. Ele virou lentamente a cabeça para mim, ainda sorrindo, como se não estivesse surpreso de ter sido descoberto. "Eu gosto daqui", ele disse antes de rir de novo. Não sabia se ele estava armado ou não, mas naquele instante só pensei em sobreviver. Corri para a cozinha, peguei uma faca e liguei para a polícia com a mão tremendo. Enquanto falava no telefone, ele continuava sentado no sofá, rindo baixinho como se aquilo fosse uma brincadeira. Os minutos até a viatura chegar pareceram horas. A chuva cortava qualquer outro som, mas eu ainda ouvia a risada dele, como se fosse feita para me enlouquecer. Quando os policiais entraram e o retiraram da casa, ele não resistiu. Apenas levantou e saiu rindo, sem olhar para trás. Depois daquela noite, nunca mais consegui dormir em paz quando chove. A lembrança não é do homem em si, mas da risada. Aquela risada era doente e parecia realmente de um demônio de filme. Saudações a todos, meu nome é Florencio e quero contar para vocês a minha aterradora experiência com o namorado da minha mãe. Era um homem que tinha seus 35 anos quando eu era pequeno. Meus pais já estavam separados há algum tempo e eu vivia só com a minha mãe. Ela se chamava Rosa e sempre se esforçava para nos manter de pé. Trabalhava muito e nunca faltava comida na mesa. Eu sabia que ela fazia de tudo para me dar o necessário, mas havia algo no qual ela parecia não encontrar paz. Com o passar dos anos, percebi que minha mãe não sabia ficar sozinha. Naquela época eu não entendia, mas agora vejo com clareza. Ela buscava companhia em diferentes homens. De tempos em tempos aparecia alguém novo em casa. Alguns eram sérios, outros pareciam gentis, mas depois mostravam um gênio difícil. A única certeza era que nunca duravam muito. Sempre havia discussões ou desentendimentos que terminavam por afastá-los.
E mesmo quando minha mãe ficava sozinha de novo, mais cedo ou mais tarde encontrava outro alguém. Quando era pequeno, eu não questionava, porque pensava que era assim que as coisas funcionam. Eu via minha mãe se arrumar, sair e voltar tarde. Às vezes tinha que esperá-la sozinho no quarto, outras vezes a escutava falar baixo com algum desses homens. Eu aprendi a me adaptar a esse ritmo. Fazia meu próprio café, ia para a escola sozinho e à tarde fazia minhas tarefas sem esperar que alguém as revisasse. Não me incomodava porque era a única vida que eu conhecia. Minha mãe sempre foi boa comigo e nunca me faltou um abraço ou uma palavra de incentivo. Se eu ficava doente, ela cuidava de mim. E se eu precisava de roupa, fazia o possível para comprar. Mas havia momentos em que eu sentia que sua atenção estava mais voltada para encontrar alguém que a acompanhasse do que para mim. Morávamos em um cortiço na cidade. O lugar era velho, com quartos grudados uns aos outros e um corredor longo. Havia um lugar onde as crianças brincavam e à tarde as senhoras saíam para conversar. Para mim, aquele lugar era o meu mundo. Não tínhamos luxo, mas tínhamos um teto, e eu via minha mãe fazer o que podia para nos manter ali. No meio dessa rotina, aprendi a crescer rápido. Me servia comida quando sentia fome, arrumava meu material da escola e me acostumei a não esperar muito. Às vezes eu ficava triste ao ver meus colegas com seus pais, mas tentava não pensar muito nisso. Eu tinha minha mãe e mesmo quando ela estava cansada ou distraída com outra pessoa, sabia que no fundo ela me amava. Nunca a julguei porque era criança, mas me lembro bem de como seu rosto mudava quando conhecia alguém. Sorria mais, se arrumava diferente, parecia recuperar as forças, e quando essas relações terminavam, voltava à rotina de sempre, com silêncios mais longos e olhares tristes. Eu havia lutar contra aquela solidão que nunca a deixava em paz. Foi nessa época, justamente quando completei 10 anos, que apareceu um homem diferente. Seu nome era Moisés. Nunca vou esquecê-lo, porque com ele começaram os momentos mais sombrios de nossas vidas. Naquele tempo eu não sabia quem ele era nem o que fazia, mas depois descobri que não era um homem comum. Ele era um bruxo, e com a sua chegada começou uma fase de medo que até hoje me persegue. Com Moisés, no começo, tudo parecia bem, e ele foi diferente dos outros homens que minha mãe conheceu. Era calmo, simples, e tinha um jeito de estar ali que não incomodava. Ao contrário dos outros namorados, Moisés conversava comigo. Quando ia em casa, me perguntava o que eu estava fazendo, se já tinha terminado as tarefas ou o que eu mais gostava de fazer na escola. Às vezes ficava para jantar conosco e me ensinava pequenos truques para desenhar animais. Me mostrava como fazer um cavalo com algumas linhas ou como dar forma a um peixe. Isso me agradava muito porque eu não estava acostumado a que alguém me dedicasse esse tempo. Havia algo nele que no início me transmitia calma. Sua presença não era barulhenta nem pesada. Os primeiros 6 meses com ele foram assim, muito normais, até diferentes do que eu já havia vivido. Como ele tinha carro, às vezes quando minha mãe saía cedo do trabalho, nos levava para comer fora. Era algo novo para mim, pois eu não costumava sair, e mesmo sendo coisas simples, eu gostava. Moisés também costumava brincar comigo. Dizia para eu pensar em um número, guardá-lo na mente, depois ele adivinhava e sempre acertava. Em seguida fazia o mesmo com cores ou coisas que eu estivesse imaginando. Para mim aquilo era mágica e eu ficava impressionado. Ele mesmo dizia que podia fazer magia de verdade e que um dia me ensinaria como conseguir tudo o que eu quisesse. Eu o olhava com admiração, porque era uma criança e realmente acreditava que ele tinha superpoderes. Ainda assim, às vezes eu notava algo estranho. Quando minha mãe dizia que no dia seguinte não poderia vê-lo, seu rosto mudava. Não fazia escândalo nem levantava a voz, mas ficava calado e dava para notar seu incômodo. Eu não entendia bem o porquê, mas sua expressão era diferente.
Com o passar dos meses, também comecei a perceber discussões entre eles. No começo eram coisas leves, mas com o tempo se tornaram mais frequentes. Às vezes eu acordava à noite porque ouvia os dois discutindo. Minha mãe reclamava de algo e ele respondia em um tom baixo, porém firme. Em algumas ocasiões chegava ao ponto em que ela o colocava para fora de casa. Eu ouvia tudo e sentia medo, mas 2 dias depois o via entrar como se nada tivesse acontecido. Isso era algo que eu já tinha visto com outros homens. Minha mãe brigava, os afastava e depois os recebia de volta. Para mim era um ciclo normal na vida dela. Eu não via nada de extraordinário nisso, pois já tinha presenciado mais de uma vez. Até aquele momento, Moisés não parecia tão diferente. Continuava atencioso comigo e, na maioria das vezes, tratava bem minha mãe. Naqueles primeiros meses não havia nada que me fizesse pensar que tudo mudaria. O que vivíamos parecia uma rotina qualquer, com momentos bons e outros nem tanto. Mas o que eu não sabia era que aquele homem estava guardando coisas que cedo ou tarde viriam à tona. Com o tempo notei que cada vez que minha mãe discutia com Moisés em casa, coisas estranhas começavam a me acontecer. Eram meus sonhos. Tudo começou com pesadelos, e embora no início eu pensasse que fosse normal por causa dos problemas, logo percebi que não era coincidência. Lembro-me com clareza do homem que começou a aparecer neles. Era careca, de pele branca, e o mais estranho era que de sua cabeça saíam chifres. As protuberâncias cresciam do crânio como se fossem parte dele. Isso me perturbava, mas o mais inquietante eram seus olhos. Nunca olhavam de forma normal. Um deles parecia desviado para o lado, como se fosse vesgo. O outro, no entanto, se fixava diretamente em mim. Mesmo tentando desviar o olhar, sentia aquele olho cravado no meu rosto, me olhando de uma maneira que não sei explicar. Havia algo de zombaria e algo de ameaça naquele olhar torto. A primeira vez que sonhei com ele foi na minha própria casa. Eu estava na cama, coberto até o peito, quando de repente senti que alguém estava aos pés da cama. Abri os olhos, ainda dentro do sonho, e lá estava ele. O homem dos chifres me observava bem quieto. Seu rosto estava iluminado por uma luz que não sei de onde vinha, mas era suficiente para ver sua expressão séria, sem raiva nem alegria. Pouco a pouco começou a caminhar até onde eu estava. Senti o colchão afundar com seu peso. Eu queria me mexer, gritar ou me cobrir, mas não podia. Sentia um frio que me percorria dos dedos dos pés até o peito. Era como se meu corpo inteiro estivesse paralisado enquanto aquela coisa se aproximava cada vez mais. Outra vez sonhei com ele na escola. Era um dia comum na sala de aula, mas quando levantei os olhos o vi sentado num canto. Seu corpo estava curvado, as mãos sobre os joelhos e a cabeça virada para mim. Não fazia gesto nem movimento algum, só me olhava com aquele olho estranho que nunca parava de me seguir. Ninguém mais parecia notá-lo. Meus colegas riam, conversavam como se nada estivesse acontecendo, e a professora escrevia no quadro, alheia à sua presença. E eu, no meio de tudo, com o coração acelerado, porque sabia que aquele ser estava ali apenas para mim. O mais estranho era que esses sonhos só me aconteciam quando minha mãe e Moisés discutiam, quando ela o expulsava ou quando ele saía com o rosto irritado. Naquela mesma noite ou poucos dias depois, o homem dos chifres voltava a aparecer nos meus sonhos. Eu mesmo cheguei a dizer para minha mãe que não queria que eles brigassem, porque se isso acontecesse, aquele ser iria se mostrar para mim. Ela me ouvia, mas pensava que eram apenas coisas de uma criança assustada. A presença daquela coisa ruim nunca mudava. Às vezes estava tão próximo que eu sentia sua respiração. Outras vezes aparecia mais afastado, como se me vigiasse das sombras. Mas sempre era o mesmo, sempre aquele olhar torto e ao mesmo tempo fixo em mim. Houve uma noite em especial que nunca vou esquecer. Acordei chorando porque o sonho tinha sido real demais. Nele, aquela coisa estava de novo na minha cama.
Eu a senti subir até ficar diante do meu rosto. Não falou nem fez mais nada, apenas se inclinou, tão perto que pude sentir um cheiro de terra misturado com algo metálico. Eu não conseguia mover um único músculo, e quando finalmente abri os olhos de verdade, ainda sentia o peso no colchão. Dessa vez saí correndo, quase chorando, e fui bater na porta do quarto da minha mãe. Eu não conseguia nem falar de tanto medo. Ela me deixou dormir com ela naquela noite e lembro que me abraçou enquanto eu tremia e tentava explicar o que tinha sonhado. Não importava onde eu estivesse, ele sempre encontrava uma forma de aparecer nos meus sonhos. Às vezes em casa, às vezes na escola, e em outras ocasiões em lugares que eu nem conhecia, mas o que nunca mudava era seu silêncio e seu olhar. Houve uma noite que ainda lembro com clareza. Estava na cama e acordei porque ouvi minha mãe discutir com Moisés na sala. Não falavam alto, mas o tom era diferente. Fiquei quieto ouvindo e no meio das palavras consegui escutar quando minha mãe disse que não queria que ele me fizesse nada. Essa frase me gelou porque soava como se ela acreditasse que meus pesadelos ruins tinham alguma ligação com ele. Não entendi completamente, mas fiquei esperando a resposta dele. Moisés não disse nada, apenas murmurou algo em voz baixa, um sussurro que não consegui compreender. O curioso era que quando eles estavam bem, eu podia ficar em paz. Não tinha tantos pesadelos e a casa se sentia diferente. Nesses momentos, Moisés parecia outra pessoa. Quando eu ficava doente, era o primeiro a trazer remédios caseiros. Preparava chás, colocava panos na minha testa e até fazia massagens na minha cabeça. Enquanto fazia isso, dizia umas orações, segundo ele, para que eu melhorasse mais rápido. Eu sentia um formigamento estranho na pele, mas ao mesmo tempo isso me acalmava. Ele dizia que falava com anjos e que eles cuidavam de mim. Essas palavras me davam certa paz, como se alguém realmente estivesse me protegendo. Por isso sempre me custou entendê-lo. Ele tinha um lado que inspirava confiança, que me fazia sentir seguro, e ao mesmo tempo havia algo nele que me gerava medo. Essa contradição era o que me mantinha confuso, porque apesar dos meus medos, também havia momentos em que eu o via como alguém bom. Em várias ocasiões eu o via entregar para minha mãe uns saquinhos pequenos de pano, de diferentes cores. Nunca me deixava abri-los, mas dizia que eram para a sorte, para o dinheiro e para que nada de ruim nos acontecesse. Ela os guardava com cuidado nas gavetas, ou às vezes na bolsa, como se fossem algo importante. Eu só observava de longe, me perguntando o que poderia ter dentro. O homem sempre falava deles como se fossem uma proteção. Foi nessa época que minha mãe começou a adoecer com mais frequência. Antes era comum de vez em quando ter dores de cabeça ou chegar cansada do trabalho, mas nada que não tenhamos depois de trabalhar. Ela ia ao postinho de saúde, tomava seus medicamentos e em poucos dias já estava melhor. No entanto, naquele período as coisas mudaram. Mesmo tomando os remédios de sempre, continuava igual, com o mesmo cansaço e uma dor que não passava. O estranho era que a única pessoa que parecia conseguir mudar isso era Moisés. Eu percebia claramente. Quando ela se sentia mal, ele chegava e, de repente, parecia melhorar. Lembro de muitas tardes em que eu estava sentado no sofá ao lado da minha mãe, com a testa queimando de febre, esperando Moisés chegar. Eu não sabia de que forma ele a curava, mas o fato era que quando estava com ela e fazia seus remédios, pouco a pouco seu semblante mudava. Às vezes esfregava sua testa enquanto murmurava orações, outras vezes fervia ervas na cozinha e as dava para ela como chá. Eu ficava observando, vendo como ela se recostava com os olhos fechados e depois de um tempo a febre baixava. O que mais me dava medo era que, com o passar dos dias, percebi que sempre que minha mãe discutia com Moisés acabava doente. Se tinham uma briga forte naquela mesma noite ou no dia seguinte, ela caía com dores insuportáveis.
Eu a via se contorcendo na cama, incapaz de se levantar, e era apenas ele quem conseguia acalmá-la. Com suas massagens e rezas, a recuperava de um jeito que ninguém mais conseguia. Essa dependência se tornou cada vez mais evidente, e eu, como criança, só entendia que Moisés era necessário para que ela ficasse bem. No meio de tudo isso havia ainda outra coisa que chamava minha atenção. Em algumas ocasiões, o homem tirava umas cartas velhas. Não eram como as de baralho, eram maiores, com desenhos estranhos. Ele se sentava comigo e dizia que aquelas cartas serviam para saber coisas sobre as pessoas, sobre os lugares e até sobre o futuro. Eu olhava ele embaralhá-las com calma, espalhando-as sobre a mesa como se fossem um tesouro. Mas não era só comigo. Ele também lia as cartas para minha mãe. Lembro de vê-la sentada diante dele ouvindo cada palavra. Moisés lhe dizia quais decisões deveria tomar para sair dos problemas, com quem deveria se relacionar no trabalho e a quem deveria evitar. Ela o ouvia como se aquelas cartas fossem uma guia segura. Depois de cada leitura, parecia convencida a seguir seus conselhos ao pé da letra. Eu via aquilo como um jogo estranho, algo curioso, mas não entendia o que realmente estava acontecendo. Com o tempo, percebi que essa era a forma dele de ter poder sobre ela. Mantinha-a doente quando discutiam e apenas ele podia aliviar, e com as cartas a convencia de que tudo o que fazia tinha respaldo em algo maior. Eu não sabia na época, mas era um jogo de manipulação. Minha mãe foi se enredando pouco a pouco nessa teia, e eu, sem poder fazer nada, apenas presenciava. O mais inquietante, como eu disse, era como tudo parecia se encaixar. Se Moisés estava de bom humor, a casa se enchia de calma. Se irritava ou brigava com minha mãe, a doença voltava. E no meio disso tudo, eu continuava tendo os pesadelos com o homem dos chifres, como se fossem um lembrete de que nada do que acontecia era normal. Era de madrugada quando acordei com um barulho estranho. No início pensei que estava sonhando, mas logo ouvi um soluço que vinha da sala. Fiquei parado, com o coração disparado, porque a primeira coisa que pensei foi que algo sombrio estava dentro da casa. Demorei alguns segundos para reagir, até reconhecer a voz da minha mãe. Era ela quem chorava. Levantei devagar e caminhei até o corredor. De lá pude ver a sombra do seu corpo curvado sobre o sofá. Seus ombros tremiam e seu choro no começo soava como se tentasse fazer isso sem fazer barulho. Mas aos poucos mudou. Seu choro se tornou mais arrastado, cheio de uma dor que parecia pesar no ar. Me aproximei com medo e perguntei em voz baixa se ela estava bem. Disse que me dava medo ouvi-la chorar daquele jeito, porque não parecia normal. Quando acendi a luz da sala, vi que ela estava sentada com o olhar perdido, observando à frente como se houvesse algo que só ela pudesse ver. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas seus olhos não se fixavam em mim. Era como se estivesse presa em uma dor que não podia compartilhar com ninguém. Sentei-me diante dela sem saber o que fazer. Eu a via chorar e me dava vontade de chorar também. Fiquei observando-a por um longo tempo, sem coragem de me mover. O tempo parecia não avançar e o silêncio da madrugada tornava tudo mais assustador. Depois de um momento, minha mãe se levantou sem dizer nada e caminhou para o quarto. Eu a segui com o olhar enquanto ela se deitava na cama. Da porta vi que estava de lado, ainda chorando. Ela não se cobriu nem falou comigo, simplesmente ficou quieta. Eu continuei ali parado, sentindo um peso enorme nos ombros e um nó na garganta. A casa inteira parecia diferente, como se algo de outro lugar estivesse ali conosco. Voltei para o meu quarto, mas não consegui deitar de imediato. Sentei na cama, olhando ao redor, esperando que algo se mexesse. Tinha uma sensação clara de que não estava sozinho. Pensei em ir dormir com minha mãe, mas lembrar do choro dela me fazia hesitar. Aquela imagem dela com o olhar perdido me causava tanto medo quanto o silêncio do meu quarto.
Naquela noite senti que meu medo era real, algo que me apertava o peito. Um nó forte me fechava a garganta e eu mal conseguia engolir saliva. Fiquei acordado por muito tempo, sem saber como me acalmar, até que o sono finalmente me venceu. Com os dias comecei a notar que minha mãe ficava mais ansiosa para ver Moisés. Já não era só porque ele ajudava quando ela estava doente. Agora parecia que ela precisava dele o tempo todo. Ligava para ele com frequência do orelhão perguntando quando iria voltar. Eu percebia porque estava ao lado dela quando falava, e em sua voz havia desespero. O estranho era que Moisés aparecia cada vez menos, não vinha com a frequência de antes. Era como se fizesse de propósito para que minha mãe o procurasse mais. Ela esperava na sala, impaciente, olhando para a porta do cortiço. Essa dependência crescia rápido, e eu via com medo, porque parecia que sem ele, nada ficava bem. O jeito como minha mãe chorava de madrugada, e o peso que sentíamos em casa cada vez que ele se afastava, era como se aquele homem tivesse encontrado uma forma de controlá-la mesmo ausente. E eu, preso entre meus medos e meus sonhos, não podia fazer nada além de observar minha mãe afundar pouco a pouco nessa dependência. Com o tempo, comecei a sentir um medo estranho de Moisés. Não era algo que eu pudesse explicar naquele momento, só que simplesmente me incomodava. Antes até gostava quando conversava comigo, mas agora era diferente. Havia algo nele que não me passava confiança. Sua presença me causava um repúdio natural, como se meu corpo me avisasse de que algo estava errado. Eu só sabia que quando ele estava perto eu ficava nervoso. Preferia ficar em casa pintando ou recortando figuras da escola enquanto minha mãe saía com ele. Cheguei até a dizer que não queria ir quando Moisés nos convidava. Isso parecia irritá-lo. Eu percebia em seu olhar, naquele gesto de apertar a boca. Uma vez ele se aproximou demais e me perguntou em voz baixa se eu tinha medo dele. Não respondi. Fiquei calado porque não sabia o que dizer. A única coisa que lembro é que seu rosto mostrava uma expressão de desgosto, como se não gostasse de eu não confiar nele. Uma tarde tudo ficou pior. Já era noite e minha mãe ainda não tinha voltado. Eu estava na sala terminando umas tarefas da escola. A luz da lâmpada iluminava a mesa e chegava um pouco até o quarto da minha mãe, que estava aberto. Foi então que olhei para dentro do quarto e debaixo da cama, onde a luz conseguia chegar, vi um rosto. Era um rosto com olhos enormes e arredondados que pareciam saltar do rosto. Tinha os dentes à mostra em um sorriso torto, amarelados e escuros na parte de cima. Era um rosto grande, largo, que ocupava quase todo o espaço visível daquele ângulo. Fiquei travado como uma criança ficaria, sem saber o que fazer. Depois que comecei a sentir falta de ar, empurrei a cadeira para trás e me levantei. Aquela coisa continuava me olhando fixamente debaixo da cama. Não aguentei mais e dei meia volta. Saí correndo da sala e abri a porta do cortiço. Fiquei no corredor dobrado de dor no estômago, como se tivessem me acertado por dentro. Eu sabia que estava pálido porque uma vizinha que passava parou e me perguntou se eu estava bem. Ela me olhou com preocupação e eu mal consegui dizer que não era nada, mas por dentro estava destruído. Sentei-me no corredor até que finalmente minha mãe chegou. Quando a vi entrar, levantei e a segui para dentro. Sentia-me mais seguro com ela, mas ao mesmo tempo percebia o olhar de Moisés sobre mim. Ele estava atrás da minha mãe e não parava de me observar. Aquele olhar me fez sentir ainda pior, como se soubesse o que eu tinha visto. Nervoso, contei para minha mãe o que aconteceu debaixo da cama. Ela examinou o quarto, levantou os lençóis e se abaixou para olhar. Não encontrou nada. Fiquei atrás da porta, de braços cruzados, e o coração ainda acelerado, esperando que aquela coisa aparecesse de novo. Mas não havia nada, apenas a cama vazia. Minha mãe tentou me acalmar, mas eu não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Aquele rosto continuava fixo na minha memória,
com aqueles olhos esbugalhados e dentes amarelos expostos naquele sorriso torto. O pior foi sentir que Moisés não tirava os olhos de mim enquanto eu contava, como se por trás do olhar dele houvesse um segredo que eu jamais entenderia. Essa noite, mesmo tentando dormir, não consegui. A sensação de que algo estava na casa não me deixava em paz. Tudo o que veio depois se tornou muito mais sombrio do que eu jamais imaginei. Com o passar dos meses, minha mãe mudou de um jeito que eu não esperava. Antes ela se preocupava comigo, mas de repente essa atitude foi desaparecendo. Começou a ter menos paciência comigo. Às vezes gritava por coisas pequenas e em outras, simplesmente parecia que eu não existia. Era como se tivesse parado de me olhar com os mesmos olhos de antes. Lembro bem de uma tarde em que ela saiu e me deixou sozinho. Isso não era novidade. Eu já estava acostumado a ficar em casa enquanto ela trabalhava ou saía com Moisés. O estranho foi que quando tentei abrir a porta, percebi que estava trancada com chave. Ela mesma tinha me deixado trancado antes de sair. Isso me deixou nervoso na hora, porque na casa parecia haver alguém comigo. Eu me movia de um cômodo para outro, fechando as portas, porque acreditava que a qualquer momento alguém iria aparecer. Não conseguia tirar da cabeça a imagem do homem com chifres que aparecia nos meus sonhos. Tinha a sensação de que poderia vê-lo em qualquer canto, e o pior era que parecia real, não apenas um fragmento de pesadelo. Na sala, às vezes eu ficava parado em um canto, tremendo. Fechava os olhos com força para não ver nada, tentando me acalmar. Mas enquanto fazia isso, sentia como se alguém estivesse bem atrás de mim. Essa sensação era tão clara que me fazia chorar. O medo me paralisava e quando eu tinha coragem de olhar para trás, não havia nada. Eu me refugiava, fechando todas as portas. Sentava-me à mesa e me obrigava a me concentrar nos recortes da escola ou em algum desenho. Ficava encarando a parede para não olhar para trás, porque não suportava a ideia de sentir de novo aquela presença. Me trancava nos meus próprios pensamentos para não deixar o medo me vencer. Era como se a casa tivesse deixado de ser meu lar. As sombras eram mais escuras, os corredores mais longos, e qualquer ruído me fazia pular. Às vezes eu ouvia passos ou um murmúrio distante. Eu sabia que estava sozinho, mas por dentro sentia o contrário. Sabia que alguém estava comigo, mesmo sem poder ver. Cada vez que minha mãe me deixava trancado, o medo se tornava insuportável, e embora eu tentasse não pensar em Moisés, havia algo que me fazia relacioná-lo a tudo o que acontecia. Como se a ausência dele deixasse um vazio que se enchia daquela escuridão. E com 10 anos, eu não tinha outra opção a não ser enfrentá-la, sem saber o que realmente estava acontecendo. Com o tempo, Moisés começou a ficar para dormir em casa. No começo me parecia estranho, mas logo virou costume. No entanto, aquelas noites eram um saco de horríveis. Sempre acontecia algo quando ele estava lá. Não importava se eu trancava a porta do quarto ou se me cobria até a cabeça. Na escuridão do meu quarto eu sentia como se algo se movesse. Não eram simples barulhos da rua nem dos vizinhos. Era dentro do meu quarto. Eu conseguia ouvir passos lentos, como se alguém estivesse caminhando descalço pelo chão. Era impossível que alguém tivesse entrado, mas ainda assim os passos estavam lá, cada vez mais perto da minha cama. O mais aterrorizante era que eu não conseguia abrir os olhos, pois algo me impedia. Eu ficava preso entre o sono e a vigília, ouvindo os passos se aproximarem até ficarem ao meu lado. Então vinha o pior. Bem no meu ouvido eu escutava como alguém mastigava algo úmido e nojento. O som era tão forte que eu sentia as vibrações dentro da minha cabeça e ao mesmo tempo vinha um cheiro de fazer qualquer um vomitar. Era um fedor difícil de descrever, mas me lembra carne podre misturada com terra. Houve uma noite em particular que me aterrorizou. De alguma forma consegui abrir os olhos e o que vi me deixou mudo.
Na minha frente, a poucos centímetros do meu rosto, estava aquela coisa. A mesma que aparecia nos meus sonhos. Eu podia ver claramente sua pele quase acinzentada, o olho torto que parecia se perder para um lado, enquanto o outro se fixava diretamente em mim. Também havia aqueles dentes amarelos, compridos, expostos em um sorriso macabro que parecia querer entrar dentro de mim. Estava tão perto que senti sua respiração, quente e úmida, bater contra a minha boca. Tive a sensação de que queria se enfiar dentro de mim, como se procurasse ocupar meu corpo. Tentei gritar, mover a mão, afastá-lo, mas não conseguia. Eu estava com o que chamam de paralisia do sono. Aquele sorriso torto ficou fixo até que, de repente, sem entender como, recuperei um pouco de controle. Então gritei com todas as minhas forças. Levantei de um salto e corri até a porta da minha mãe, dando socos nela. Chorava convencido de que se ficasse mais um segundo naquele quarto, aquela coisa iria me devorar. Isso não aconteceu só uma vez, foram várias. Em algumas ocasiões eu conseguia gritar e sair correndo, em outras ficava preso, ouvindo o som dos passos e a mastigação bem ao meu ouvido. Cada vez a experiência parecia mais real, mais pesada, mais impossível de negar. Houve uma noite em que meus gritos foram tão fortes que uma vizinha bateu na porta de casa. Era de madrugada e ela estava preocupada, achou que precisávamos de ajuda. Minha mãe abriu a porta e disse que eu sofria de terror noturno, e não havia motivo para a preocupação. A vizinha insistiu um pouco, mas no fim foi embora. Eu ouvi tudo do corredor, quase chorando, sem conseguir explicar o que tinha acontecido. Depois dessas noites, minha mãe sempre repetia a mesma coisa. Dizia que eram terrores noturnos, que nada daquilo era real e que tudo estava na minha cabeça. Ela queria me acalmar, mas suas palavras não apagavam o que eu tinha visto, porque eu sabia que não eram sonhos. Aquela coisa era real. Aquele ser com chifres, dentes amarelos e sorriso torto existia. E o mais assustador era que ele ficava mais presente justamente quando Moisés estava em casa. Cada vez que ele dormia lá, eu sabia que não teria paz. Mesmo que todos dissessem que eram simples pesadelos, dentro de mim eu tinha certeza de que não eram. Cheguei até a cogitar colocar água sanitária na boca dele enquanto dormia, mas deixei isso de lado. Uma manhã acordei cedo como sempre para me arrumar e ir para a escola. Levantei sonolento, fui ao banheiro lavar o rosto e depois saí do quarto. A sala estava em silêncio e isso me pareceu estranho. Minha mãe quase sempre já estava acordada nessa hora preparando sua marmita antes de sair para o trabalho, pois nossa geladeira não era confiável e onde morávamos fazia um calor da peste. Mas naquele dia não havia ninguém. Achei que tinha acordado cedo, então comecei a vestir a roupa com calma. Enquanto abotoava a camisa, ouvi a porta do quarto se abrir e vi Moisés sair. Só a presença dele já me incomodava. Ele ficou me olhando fixo e disse em tom sério que eu não iria para a escola. Explicou que eu tinha que ficar em casa para cuidar da minha mãe porque ela estava se sentindo mal e que ele precisava da minha ajuda para fazer uma cura nela. Meu estômago se revirou. Eu não queria fazer isso, mas não tive coragem de dizer nada. Caminhei atrás dele até entrar no quarto. O que vi me encheu de um medo que eu nunca tinha sentido na vida. Minha mãe estava deitada na cama, de barriga para cima, mas seu corpo não parecia normal. O pescoço estava jogado para trás, a boca escorrendo baba e os olhos muito arregalados olhando para o teto. Ela estava completamente rígida, como se não pudesse se mover. Nem sequer parecia respirar. Só fazia um som estranho que saía do nariz. Eu não queria me aproximar, mas Moisés me segurou com força pelo braço e me colocou bem ao lado da cama. Um frio percorreu meu corpo dos pés à cabeça. Eu queria sair correndo, mas o jeito que ele me apertou deixou claro que eu não podia. Então começou.
Moisés ficou diante da minha mãe e começou a fazer aquelas orações dele. No início pensei que era como na igreja, mas suas palavras eram diferentes. O tom era grave, as frases estranhas e o que ele dizia soava sombrio. Suas mãos se moviam lentamente sobre o rosto da minha mãe sem tocá-la, como se varresse o ar. De repente, da boca da minha mãe começou a sair uma espuma branca. Ela continuava com os olhos abertos, completamente imóvel, mas agora aquela espuma escorria até para o chão. Imagine só uma criança passando por tudo isso. É algo que não desejo para ninguém. Eu permaneci paralisado, incapaz de desviar o olhar, embora tudo o que eu quisesse fosse fechar os olhos e não ver mais nada. Faltava-me o ar, como se alguém estivesse apertando minha garganta. Mal conseguia respirar vendo minha mãe naquele estado. Era como olhar para um animal rígido, sem vida, mas com os olhos abertos. Fechei os meus e Moisés continuava falando aquelas palavras com a voz cada vez mais baixa, quase um sussurro, mas não parava de mover as mãos sobre ela. Eu estava à beira dos berros, tremendo, sem entender nada. Por dentro só repetia que queria que tudo terminasse. Finalmente o homem parou, soltou meu braço e disse que eu fosse até a venda comprar algumas coisas para o café da manhã. Falou como se nada tivesse acontecido, como se o que eu tinha acabado de ver não fosse real. Eu o olhei com medo, mas não discuti. Saí de casa o mais rápido que pude. O ar da rua bateu em mim, mas em vez de me sentir melhor, tudo ao meu redor parecia estranho. As casas, as árvores, as pessoas, tudo se via borrado, como se não fosse real. A dor na minha cabeça era tão forte que mal conseguia andar reto. Cada passo era uma luta para não ir de cara no chão. Nos dias seguintes ao que havia acontecido com a cura, a casa começou a se encher ainda mais de coisas que antes não existiam lá. Moisés trazia velas de cores diferentes, frascos com líquidos de cheiro estranho, saquinhos pequenos e até figuras esquisitas feitas de barro ou madeira. Esses objetos ocuparam as mesas, as gavetas e até um canto da sala. Minha mãe os colocava como se fossem objetos valiosos ou sagrados. Ela os tocava com respeito e seguia as instruções que ele dava, como acender as velas em certos momentos ou guardar os saquinhos em lugares específicos. Eu, por outro lado, sentia repulsa cada vez que os via. Eu não gostava de tê-los por perto e evitava tocá-los. Me desculpe o palavreado, mas agora eu já notava minha mãe como uma cracuda. Ela estava pele e osso nesse tempo. Às vezes nem dormia em casa, desaparecia várias noites, e quando isso acontecia eu ficava sozinho. Nas noites em que ela estava ausente, eu ouvia passos pela casa. Achava que minha mãe tinha voltado, mas quando olhava direito não era ela. O que eu via era a silhueta de alguém vestindo suas camisolas. Andava pela sala, pelo corredor, e às vezes parava perto do meu quarto. O problema era que não era minha mãe. A maneira de caminhar era curvada, como um animal. Às vezes soltava uma risada que me fazia chorar de medo. Cada vez que eu olhava de soslaio, via que estava me olhando, e o pior era que aos poucos aquela coisa começou a parecer mais com minha mãe. Não era só a camisola, agora parecia ter o cabelo e os olhos dela, mas com os mesmos chifres saindo da cabeça e dentes amarelados. Essa mistura me fazia tremer porque confundia minha mente. Parte de mim queria acreditar que era minha mãe, mas ao ver esses detalhes eu sabia que não era. Em várias ocasiões senti aquilo tão perto que pensei que ia me falar ao ouvido. Era como se colasse no meu rosto, respirando na minha orelha. Eu chorava sem conseguir me mexer, até juntar forças e correr para me refugiar na minha cama. Houve noites em que eu não aguentava mais e ia para a casa de uma vizinha. Batia na porta quase tremendo e ela me recebia preocupada. Perguntava onde estava minha mãe e eu só respondia que ela estava com o namorado. A vizinha sempre me olhava com tristeza. Dizia que aquele homem não lhe parecia confiável,
que cada vez que o via ou o ouvia sentia algo que não era de Deus. Ela tentava me acalmar, me dava água ou me deixava deitar no sofá até eu pegar no sono. Em outras ocasiões, quando minha mãe ou Moisés não estavam, a vizinha entrava comigo em casa. Eu dizia que tinha medo, que sentia que aquela coisa se escondia dentro. Ela revistava cada quarto, debaixo das camas, atrás das portas, mas nunca achava nada. E mesmo assim eu sabia que estava ali. Assim que eu ficava sozinho, voltava. Era impressionante como aquele ser se misturava cada vez mais com a imagem da minha mãe. Era como se estivesse tomando posse da sua feição, das suas roupas e do seu jeito de andar. Em algumas ocasiões, Moisés não ficava para dormir em casa. Essas noites pareciam tranquilas no começo, mas logo percebi que não eram. A ausência dele fazia eu começar a duvidar do que tinha à minha frente. Olhava para minha mãe deitada na cama e não tinha certeza de que realmente era ela. Havia algo na respiração, na forma como se movia, que não encaixava. Numa noite ouvi que me chamavam do quarto dela. Era meu nome, mas com uma voz rouca que não se parecia com a dela. Levantei com medo, andando devagar pelo corredor. O coração batia forte enquanto eu ouvia de novo aquela voz insistindo para eu me aproximar. Quando entrei, minha mãe estava ali, profundamente dormindo, com a respiração pausada, completamente alheia. Então entendi que a voz vinha de outro lugar. Cada vez mais frequente eu via aquele ser com a aparência da minha mãe, mas como se fosse uma versão macabra. Eu o via acordado a qualquer hora da noite. Às vezes aparecia sentado na mesa da cozinha como se fizesse parte da família. Ficava com os braços apoiados sobre a mesa, olhando para frente. Em ocasiões ficava tão quieto que eu pensava que se tratava de uma sombra, mas quando eu me movia, sua cabeça seguia meus passos. Essa confusão estava me destruindo. Eu entrava no quarto da minha mãe para checar se ela estava dormindo, e ela estava tranquila, sem se mexer. Mas ao me virar, encontrava o ser sentado num canto, me olhando com aquele sorriso torto. Ou o via passar pelo corredor com as mesmas camisolas da minha mãe arrastando os pés. Minha vida virou um inferno. Não conseguia ficar em casa sem sentir que aquele ser me vigiava. Numa manhã acordei como de costume, mas minha mãe não estava em casa. Pensei que ela tivesse saído cedo, talvez para comprar algo ou para trabalhar. Não me preocupei demais porque não era a primeira vez que ela saía sem avisar. Segui com minha rotina, me vesti e fiquei esperando. Mas as horas foram passando, ficou tarde e ela não voltou. Caiu a noite e ela seguia sem aparecer. Naquela madrugada eu tive muito medo porque pensei que o ser com os chifres ia aproveitar para fazer algo pior. Mas o estranho foi que não apareceu. A casa estava em silêncio, tão pesada como sempre. No dia seguinte também não houve notícias. O que mais me inquietava era que a bolsa dela tinha ficado em casa. Isso nunca acontecia. Ela podia ir embora de repente, mas jamais deixava suas coisas importantes. Isso não era normal e eu sabia. Sentia algo no peito, como um peso muito forte que não me deixava respirar direito. Era tristeza, mas também uma sensação estranha, como se meu corpo estivesse me avisando que algo estava muito errado. Eu não conseguia colocar em palavras. Era só uma dor constante que me acompanhava o dia todo. Foi então que decidi ir à casa da vizinha. Perguntei se ela sabia algo da minha mãe. A mulher me olhou preocupada e, embora tentasse me acalmar, eu sabia que ela estava igualmente nervosa. Não era a primeira vez que minha mãe desaparecia, mas dessa vez havia sinais claros de que algo estava muito errado. Passaram-se 3 dias assim. 3 dias em que eu não soube nada, sentindo que cada hora que passava confirmava o pior. A vizinha foi quem tomou a decisão de ir às autoridades e denunciar o desaparecimento. Eu estava demasiado confuso e assustado para entender tudo o que isso significava.
Pouco tempo depois chegou meu tio, irmão da minha mãe. Eu tinha 11 anos e, naquele momento, não compreendia a gravidade do que acontecia. Ele tentava me transmitir segurança, preparava comida, me acompanhava, mas eu sentia que o medo e a tristeza já haviam entrado dentro de mim de uma forma que não iria embora. Os dias se tornaram semanas e minha mãe seguia sem aparecer. Eu acordava todas as noites com a esperança de ouvir sua voz, de vê-la entrar pela porta do cortiço mesmo que estivesse cansada ou brava. Mas não, só o silêncio e aquele medo que não me deixava respirar tranquilo. Foi depois de um mês que a notícia chegou. Haviam encontrado minha mãe, ou pelo menos o que restava dela. O corpo estava em péssimas condições. Prefiro não entrar em detalhes sobre como a encontraram, porque nem mesmo agora consigo processar. Só lembro que naquele momento, minha mente ficou turva. As palavras do meu tio, a voz das autoridades, tudo me chegava como um eco distante. Eu havia perdido minha mãe para sempre. Era apenas uma criança traumatizada e o mundo que eu conhecia desabou de vez. Não entendia como poderia continuar vivendo sem ela. Embora nos últimos tempos ela tivesse estado ausente, embora já não fosse a mesma de antes, esse vazio se tornou uma ferida que nunca cicatrizou. Já se passaram quase 30 anos desde tudo aquilo, e eu cresci com perguntas que nunca tiveram resposta. Às vezes me sinto como aquele menino preso em um pesadelo interminável, porque mesmo com o tempo ainda carrego a mesma incerteza. Nunca encontraram Moisés, e nunca souberam exatamente o que aconteceu com minha mãe. Só que o corpo dela estava em muito mau estado e que ela sofreu muito. O que não consigo entender até hoje são todas aquelas manifestações que vivi. Aquele ser esteve nas minhas noites e nos meus dias me vigiando. Já pensei muitas vezes sobre quem seria Moisés. Para mim ele era um bruxo ou alguém que tinha pacto com algo demoníaco. E às vezes penso que talvez minha mãe tenha sido uma oferenda ou uma vítima que nunca soube em que se meteu. Há noites em que fico acordado pensando se tudo foi planejado desde o começo. Se aquele homem apareceu em nossas vidas apenas para nos arrancar o pouco que tínhamos. Com o passar dos anos, tentei procurar pessoas que entendem dessas coisas. Alguns me falaram de energias, de pactos e de entidades que se alimentam da dor. Outros apenas me deram conselhos para rezar e pedir pelo descanso da minha mãe. Mas nenhuma resposta foi suficiente. Nunca consegui compreender totalmente o que aconteceu, e o que me resta é aceitar que o que vivemos foi um mistério que me marcou para sempre. Às vezes penso em como seria tê-la viva, em como teria sido minha vida se não a tivesse perdido daquela forma. Imagino o quanto tudo seria diferente se eu tivesse alguém para cuidar de mim naqueles anos tão sombrios. O único desejo que tenho, mesmo que por um momento, é poder abraçá-la mais uma vez. Sentir que a presença dela acalma o medo como antes, quando eu era pequeno. Mas sei que isso nunca vai acontecer. O que me resta é a lembrança, uma lembrança que me acompanha e dói a cada dia. Se passaram anos e anos, e ainda me pergunto se algum dia terei uma resposta. Talvez não. Mas se há algo de que tenho certeza, é que nada do que vivi foi fruto da minha mente. Aquela escuridão foi real. Eu sei que Moisés trouxe algo para nossa casa, algo que levou minha mãe. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu pai me contou esta história há alguns anos. Não tem nada de paranormal, mas ele jura que realmente aconteceu. Eu já era nascido, mas mesmo assim ele costumava ir com meu avô à floresta para cortar lenha. Essa clareira ficava a uns 40 quilômetros do povoado, um lugar bem solitário, onde iam de vez em quando.
Certa vez já tinham terminado de cortar e empilhar a lenha no carro, quando meu avô percebeu que 3 pneus estavam furados. Rapidamente notou que não foi acidente. Meu pai disse que os cortes eram limpos, como se alguém tivesse esfaqueado. Era a primeira vez que algo assim acontecia e ficaram parados, no meio do nada, sem ninguém por perto. Meu avô tentou ligar para um compadre usando um celular velho que mal funcionava na época, mas não havia nenhuma barrinha de sinal. Meu avô e meu pai caminharam um pouco, buscando um ponto com melhor sinal, sem se afastar muito. Alguns metros adiante encontraram um rastro de sangue fresco no chão. Havia pedaços de carne espalhados, como se um animal tivesse sido destroçado. O cheiro era insuportável. Seguindo com cuidado, chegaram a uma clareira no bosque e viram um homem agachado, arrancando pedaços de algo no chão. Congelaram. Quando os olhos se acostumaram, perceberam que não era um animal, e sim uma pessoa. O sujeito estava devorando outro ser humano, arrancando carne a mordidas com as mãos enfiadas no corpo. Meu pai diz que nunca vai esquecer os estalos misturados a grunhidos baixos. Tentaram recuar sem fazer barulho, mas o medo fazia tremer. Conseguiram voltar ao carro, com o coração prestes a explodir, e justo quando meu avô girou a chave, viram algo entre as árvores. O homem saiu das ramas, com um machado enferrujado na mão, pingando sangue. Seus olhos, segundo meu pai, eram vazios, como se não houvesse nada neles. O homem os alcançou e começou a bater na traseira com o machado, depois em uma janela. Meu avô não pensou 2 vezes. Ligou o carro e pisou fundo, mesmo com os pneus furados. O carro mal andava, mas seguiram em frente. O homem os perseguiu um bom trecho, correndo feito um animal. Ainda conseguiu estourar o 4º pneu, mas eles alcançaram a estrada. Dirigiram mais alguns quilômetros, até que os pneus se destruíram por completo e o carro não pôde mais. Finalmente acharam sinal e chamaram o compadre de meu avô, que chegou com pneus de reposição e uma arma, caso fosse necessário. Mas graças a Deus não foi. Depois disso, nunca mais voltaram àquele bosque que fica perto de Ribeirão Preto. Meu pai diz que meu avô não falava muito do assunto, e desde então sempre carregava uma arma no carro.